Super Zé. Fala, Fernando, tranquilo? E aí, meu amigo, como é que tá? Tá tranquilo. Pô, parece que tá meio escuro aqui, né? Não, tá legal, tá bonito. Essa barbona aí, imponente. Ernestão entrou agora. Carlito, Gabi. Tá o pessoal entrando aí devagarzinho. Esperar uns minutinhos aí. E como é que tá E aí? aí, Cabelo cara? grande, barba grande. Como é que estão as coisas? Pô, tá tudo tranquilo aqui nessa ansiedade aqui da pandemia, né? Tá, Tá bravo. Mas aí o Rio já voltou tudo, né? acho que melhorou aí, né? Melhorou, melhorou. Boa noite, Khalid. Aqui, ó, um brinde logo com o Zé aqui. Mas tá um pouco nessa ansiedade aí da pandemia, né? Dando vontade de tomar um chopp, comer um pastel de camarão aí, ó. Ó, em sua memória aqui, hein? Pronto aí, Zé. É isso, um brinde aí. Aqui em Salvador também o pessoal já está abrindo tudo aí, mas está complicado, vai e volta. Dudu, Rogério. Rapaz, o que não falta aqui é do pastel de camarão e do chupim, viu? No Rei do Bacalhau. Mas já abriu lá? Não, né? Cara, os caras estão meio abertos, sabe que aqui no Rio tá meio zoneado esse negócio, né? Brasil é um país diferente, que a gente, na verdade, acabou que nunca fez a quarentena direito, né? E estamos pagando o preço aí, né? Por conta disso. É, eu só vejo as estatísticas aí subindo todo dia, subindo todo. Também ninguém sabe, né? Esse pessoal pessoal de, sei lá, esse jornalista, sei lá. É, cara. A gente vê aqui, pô, eu não consigo compreender essa galera que tem dificuldade de usar máscara. Eu não consigo compreender. Porque é uma falsa liberdade, né? É uma vontade de afrontar que eu não consigo compreender. É, Né? se é para usar, é para Você usar. sabe, Fernando, que eu já perdi uma cunhada É na mesmo? Covid, perdi, a Márcia perdeu a irmã, cara, de Covid, né? Infelizmente. Né? Foi Minha mesmo? cunhada morreu de Covid, um grande amigo meu morreu de Covid, né? E o pai de um amigo dos meninos aqui também morreu de Covid, né? Então tá, quando o pessoal vem com esse papo aí de que não tem e tal, é meio louco isso, não consigo compreender, não. É, tem dois tios das meninas lá no Rio, os dois irmãos entraram lá, ficaram 25 dias. Eu acho que um melhorou agora. Novos, né? Quando eu digo novos, bem mais novos do que eu. Tenho 62, deve ter 55 por aí. Hoje eu soube que morreu o namorado de uma menina que eu fui até banca da tese, da dissertação. Menino com 30 anos. Caraca, caraca. Aquele repórter da ESPN, qualquer coisa de futebol. Porra, gostava muito daquele cara, velho. Fiquei meio chocado hoje, cara. Quando eu li hoje, eu falei, porra, o cara é gente boa, tudo. Eu adorava os programas daquele cara, velho. Fiquei meio bolado. Entrou Leiras aí, meu amigo Leiras. Tamo junto aí. Como é que vai? O pessoal tá entrando aí freneticamente aí. Esperar um pouquinho aí. Mas e aí, Fernando, como é que tá essa vida na Bahia aí, cara? Rapaz, com a quarentena, tô dentro de casa o tempo todo, né? Não saio não, né? Não tô arriscando assim não. Eu só vou uma vez por semana, eu vou na casa de meus pais, né? Estão velhinhos. Aí minha filha aí falando, se cuida, pai. Eu vou na casa de meus pais, mas aquele negócio, eu fico lá 10 minutos com máscara, né? Fico de longe. Meu pai tá com Alzheimer, não usa máscara mesmo. Quando eu chego lá, você tá mascarado por quê? Quem é você? Eu digo, não, rapaz, sou seu filho. Não, tá bom. É bom que Eita, rapaz, chegou o rubro-negro aí, ó. chegou, tá chegando aí o pessoal aí. Tem jogo hoje? Chegou o rubro-negro do bom aí, pô. Dudu chegou aí, botafoguense, pô. Vou sair é pra ir. É. Ó, como deu 5 minutos, eu vou agradecer aqui já ao pessoal, né? O Christian, que é aluno daí da EQ, da Escola de Química, ele que faz a arte, né?
aquela chamada, trabalha muito bem, cada dia ele aparece com uma nova. Se fosse eu, estaria copiando a mesma sempre, mas tudo bem. Agradecer aí o coletivo Paraíso Cênico, que dá o apoio aí técnico, se eu tenho que botar luz, se eu não tenho, subir, descer. E menino aí que estão montando o empec.com.br, né? Entre aí para participar. Eu estou dando uma força a eles aí, escrevendo uns livrozinhos. Tipo, otimização de coluna de destilação em termos de energia. Sorteio aí, só estou sentando aqui. Na pandemia eu acordo cedo, dou aquela caminhada aqui dentro mesmo. Comprei até uma esteira elétrica, pô, agora. Pô, cara, e a minha queimou agora na quarentena, cara. Eu comprei hoje, eu falei, pô, não vou ficar mais andando por aí, não, esse ela tá bravo. Porque eu saía de manhã cedo para não encontrar o pessoal, aí saía, andava, voltava, tomava um banho, começava a trabalhar às 7 horas, né? A minha Pô, internet, eu pegava a esteira aqui todo dia, a minha esteira queimou, cara. Agora na quarentena, pode? aí tem que comprar outra. Minha É, filha pô, eu fico correndo com o Márcio aqui na varanda, cara. tá dando pra- A gente fica fingindo que está correndo. tem que ir de máscara. Eu vou de máscara, eu vou de máscara. Bom, nós temos aí o professor titular José Carlos Pinto, lá da COP UFRJ, titular da COP, né, como um todo. Ele vai bater um papo hoje sobre driblando algumas armadilhas da vida acadêmica. Vai ser um bate-papo muito interessante, porque a gente sempre cai nessa história. Então, Zé, batemos aí mais de 20. Você está quadriculado. Mas não sei porque eu estou quadriculado. Sua imagem está craquelada, mas não, eu estou Ó, vendo. eu assisti a live da Raquel, eu não sabia que ela era chorona, não, viu? Eu aprendi quando ela contou aí. Não sabia que ela era chorona desse jeito, não. Entra com 4G. Não sei fazer isso não. Deixa assim, pô. Deixa o craquelado mesmo. O Zé é bonito, eu sou feio, aí dá aquele balanço aí, pô. Aí o Dudu tá dizendo que tá boa para ele. Vocês que estão com a conexão não muito boa. Vai lá, Zé. Cara, eu primeiro de tudo agradeço aí, Fernando, pelo convite, porque estar com você é sempre bom pra caramba aí, tá batendo papo, né? Isso. Para a galera que está ouvindo aí, eu gosto sempre de contar uma história que a galera lá do grupo tá careca de saber, né? Que Fernando foi meu paraninfo, cara. Brasinha Pellegrini foi meu paraninfo, cara. Né? Exatamente. E numa disputa com, na época, vice-presidente do Brasil, Aureliano Chaves. E Exatamente. Fernando ganhou, porque mostra como Fernando era querido pela turma, né? Mas ganhou porque você Então, defendeu, né, Zé? pô, cara, a gente fez a defesa lá, pô. Porra. Então, pô, uma alegria imensa estar aqui batendo papo com você aqui no Instagram, pô. Igualmente, Zé. Igualmente. É, esse tema aqui, eu estava falando, dava para a gente fazer uns 80 papos diferentes Com certeza. sobre esse assunto. Eu estava fazendo uma lista aqui, né? Falando assim, caraca, quais os temas que eu vou colocar aqui para o Fernando? Caraca, eu já tinha passado de 20 já, cara. Dá para a gente falar uns 80 dias sobre esse assunto. Eu falei, caraca, a vida acadêmica tem armadilha pra caramba, velho. A gente Brincadeira, repete não. no tempo, pô. A gente repete no fim do mês de agosto. Parte 2. Bota Zé É, retorno. e isso é papo mesmo para um churrasco daqueles longos pra caramba, né? O dia todo. Ó, vou te dizer aqui quais foram os itens que eu coloquei aqui, mas que não dá para nem de perto a gente começar, nem falar de tudo aqui para você escolher algum tema aí que você tenha, que você acha mais relevante. Por exemplo, algumas armadilhas que eu coloquei aqui. Vaidade, que eu acho que é a principal armadilha da nossa profissão e que esses meninos têm que ficar ligados nisso, porque vaidade tem aquela famosa passagem do advogado do diabo, né? Em que quando está terminando aí, desculpe o spoiler, quem não viu esse filme é maravilhoso, e no final o Robert De Niro fala, né? Meu pecado favorito, o Al Pacino, perdão, né? Fala, meu pecado favorito, né? Que é a vaidade.
O número 2 que eu coloquei aqui é não saber dizer não, né? O número 3 aqui, não ter foco temático, que eu coloquei. Número 4, querer seguir a moda, estar na moda, né? É demais. Número 5, trabalhar para publicar, né? Aí eu botei 6, não desafiar o sistema, né? Ser conservador, acomodado ali, não desafiar o sistema. 7, participar de grupinhos. 8, acreditar que quem é bom é quem faz pesquisa e quem publica. 9, desistir fácil. 10, ser professoral. 11, acreditar em falsas polêmicas. Aí eu botei aqui várias falsas polêmicas. Industrial versus acadêmico, teórico contra experimental, básico contra aplicado, ciências duras contra ciências humanas, né? Não ter autoconfiança, achar que lá fora ou fora do lugar onde você está é sempre melhor. Enfim, a lista é grande, por isso que eu digo assim, caraca, quando eu estava escrevendo, eu me dava para a gente bater um papo de umas 20 horas, tomar muito chopp falando sobre esse assunto. É muita coisa, é muita coisa. Você mandou escolher, eu vou começar com 3 pontos, que eu já esqueci, né? Metade do que você falou, mais da metade. Mas vaidade é uma coisa interessante, eu acho que isso aí eu sempre bato com meus alunos, né? Uma outra coisa é falta de foco temático, né? Isso aí, você sabe que a gente caminha, quando eu digo a gente, a população toda científica, né? Eu quero publicar, eu caminho com o que está dando Ibope e deixo minha pesquisa para lá. Isso é terrível, né? E o outro ponto, Zé, que eu queria que você comentasse, são vários professores que eu conheci que pegam um ponto, segundo ponto, e cria lá uma tendência qualquer e publica. Você entendeu, né? Entendi. Então, esses 3 pontos, se você começar aí depois a gente vai desenrolando. Beleza. Eu acho que a nossa profissão, e principalmente os meninos novos aí, que eu tenho procurado sempre me dirigir a esses, que a gente chama carinhosamente de menino, e aí eu estou roubando a sua expressão, Fernando, porque você sempre fala, os meninos, né? Que é uma expressão do Brasinha. Eu acho que a gente tem um problema grave hoje, que os nossos meninos estão sendo mal formados, no meu ponto de vista. E não é um mal formado tecnicamente, não. Eu estou falando sobre o que é a vida acadêmica, o que é o trabalho que a gente faz, né? Eu me lembro, eu não sei se o Ernesto está presente nas outras lives que eu apareci aqui no teu espaço aqui no Instagram. Eu sempre vi o Ernesto aqui presente, e o Ernesto, dentre as muitas coisas que ele me ensinou, ele me falou, alguns anos atrás, ele me contou uma história que eu acho muito impressionante, que eu nunca esqueci, porque eu acho que tem muito de verdade nisso aí, né? Ele estava me falando sobre por que ele entendia que a gente tinha, às vezes, tanto problema na vida acadêmica, alguns departamentos tem muita briga interna, às vezes em alguns lugares não rola um clima muito bom, assim, o clima é um pouco hostil para as pessoas, e de fato há vários lugares no Brasil em que de fato isso ocorre. E aí o Ernesto lembrava que o cara típico que está na universidade, num departamento, levando a vida acadêmica, né, essa vida de pesquisa, via de regra, ele foi um CDF, né? Ele foi um cara queridinho no jardim de infância, foi o primeiro aluno no primário, né, antigo primário, né, no estudo fundamental. Depois, no segundo grau, ele também foi bem. Tipicamente, ele passou o vestibular, agora no Enem, de primeira, foi entrar numa universidade. Essa é a história típica, padrão, né, da maior parte de nós. E aí foi fazer o mestrado, doutorado. Aí um dia ele chega, pela primeira vez na vida, em que ele chega num lugar onde academicamente, reparem, não estou falando de capacidade, nada disso, estou falando de nota, de desempenho e tal, ele encontra um monte de cara que tem a mesma história que ele, cara, né?
E isso, para algumas pessoas, é muito duro, porque ele se achava especial de alguma maneira, e ele vê que ele não tem nada de especial, que tem um monte de gente igual a ele, e isso, para algumas pessoas, é duro, né? A convivência com os iguais e com pessoas que gostam de estudar e que têm história parecida, isso às vezes não faz muito bem na cabeça de algumas pessoas, né? E isso acaba gerando, em algumas pessoas, uma necessidade de se fechar sobre si mesmo, né? Porque é como se fosse assim, ela não, do ponto de vista psicológico, ela não quer reconhecer que existe um monte de gente igual a ela, capaz igual a ela, né? E isso cria problemas para a convivência e problemas no grupo. Eu acho que a gente administrar essa vaidade que a maioria de nós construiu durante toda a vida é um tema central de toda a nossa carreira. Porque se você deixar essa vaidade, essa coisa ali dominar, você acaba ficando sozinho, né? Você vira um dono da verdade, aqueles caras chatos, né? Que não sabem ouvir, só tem você, você é a única opinião que importa é a sua. E esse, para nós, eu acho, é um desafio central em tudo que a gente faz, né? E esse é um tema que eu sempre gosto de propor para a galera que trabalha comigo, que é: fique atento, você é bom pra caralho, mas tem uma porrada de gente que é boa pra caralho igual você. E a gente tem que trabalhar todo mundo junto. E, na verdade, a maior parte das pessoas é boa pra caramba, né? E a gente tem que trabalhar junto e aprender a dividir responsabilidade, trabalhar em rede, admitir que o colega é melhor do que você em um aspecto particular. E isso, inclusive, enriquece a sua carreira e a sua vida pessoal, né? Eu acho que esse, de fato, é um grande desafio e uma grande armadilha para a nossa vida. Porque se você se deixar dominar por esse sentimento, você vai ter uma carreira e uma vida muito mais pobre do que você poderia ter. E eu acho mesmo que, como eu falei para você, essa visão do Ernesto explica mesmo uma parte dos problemas que às vezes a gente encontra nos departamentos e nos grupos, né? Que é essa vaidade, essa maldita vaidade, que é um tema que a gente deveria enfrentar. Eu normalmente eu tive a experiência de sempre conviver com os colegas de empresa, de indústria. Acho, durante a minha vida inteira acadêmica, valorizei sempre muito esse assunto. E quem conhece a vida comercial, industrial, sabe que uma disputa comum na vida industrial é o cargo, é a posição, é o salário, né? É o dinheiro. Na vida acadêmica, nós não temos isso. Nosso salário está na internet, todo mundo sabe quanto a gente ganha, né? A nossa carreira é a mesma para todo mundo. Se você seguir aqueles caminhos lá, você vai evoluir mais ou menos da mesma forma. Então, a competição entre os indivíduos, ela não ocorre na esfera financeira e na esfera das oportunidades. Ela ocorre na esfera da vaidade. E é aí que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado e ser capaz de administrar esse tema com muito carinho, se a gente quer ter uma vida rica e proveitosa. Eu vejo muitos colegas se fecharem em copas, interagirem pouco, e eu acho que se forem parar lá no divã e conversar, é um pouco de insegurança, é aquela coisa: caralho, o Fernando é muito melhor do que eu em um monte de coisa, e eu tenho que admitir isso, que isso é uma verdade, né? E é graças a Deus que é uma verdade. Eu acho que esse é o grande, é o tema número 1, é o grande desafio que a gente tem que encarar. Eu já nem me lembro mais. Outra coisa que você falou, o negócio da moda, né?
A questão hoje, a Covid, né, ela mostra isso para a gente com uma clareza absolutamente imensa, que é muitas pessoas, muitos colegas que estão na vida acadêmica, né, eles são muito levados e, às vezes, encorajados a seguir a moda, essa mainstream, a corrente. Eu sempre procuro dizer também para a galera que trabalha com a gente lá no Engepol que resista, porque não é a moda que vai construir uma carreira acadêmica consistente. O que vai construir uma carreira consistente é a sua história, né? O mundo ele hoje é extremamente complexo em todas as áreas, né? Tem uma infinidade imensa de detalhes, de vieses, a necessidade de interação com pessoas de diferentes áreas. Ninguém consegue compreender com profundidade um tema sem se aprofundar e se dedicar muito àquele tema. Então, vou citar a segunda pessoa aí, hoje, sem autorização, já citei o Ernesto, vou citar agora o Evaristo, que foi meu orientador de doutorado e por quem eu tenho um enorme carinho. E o Evaristo dizia que tem uma espécie de pesquisador ou acadêmico, que é um acadêmico do PR. É aquele cara que acorda de manhã, abre e fala assim, o que eu vou estudar hoje? Aí abre o PR, aí o PR caiu lá na página de decantador. Vou fazer um trabalho sobre decantador. Esse cara vai ter uma vida acadêmica pobre, paupérrima, porque ele não vai conseguir se aprofundar de maneira suficiente em nenhum dos temas que ele eventualmente abordar. A moda tem isso, né? Se você estiver seguindo a moda, você cada dia vai estar fazendo uma coisa diferente. Eu me lembro que desde que eu comecei meu doutorado na área que eu trabalho, caraca, eu posso contar aqui 500 modas que eu já vi passar. Rede neuronal, o wavelet, né? Modelagens das mais diferentes tipos, híbridas, e os temas são nanotecnologia, agora é a Covid. Cara, quem tem que fazer a Covid, deixa quem está trabalhando com vírus e virologia trabalhar em paz agora, nesse momento, e resolver os problemas. É lógico que a gente pode contribuir da melhor maneira possível nos grupos, mas não adianta a gente querer agora se transformar num virologista, num especialista em Covid. A gente não vai conseguir fazer isso e, se fizer, vai fazer mal, né? E aí você vai ficar viajando de um canto para o outro. Uma coisa que eu admirava muito no meu orientador americano lá, o Harmon Ray, eu sempre admirei o fato de que você olha a carreira dele, você vai lendo os papers dele, você quase que adivinha qual é o próximo paper que ele vai escrever. E eu acho que isso é muito bacana, porque mostra que tem uma consistência, um caminho, tem a hora para tudo, né? A tua hora vai chegar, pô. Se você ficar pulando de onda em onda, de surf em surf, cara, você nunca vai ser profundamente bom e nunca vai conseguir transformar uma área que seja, porque, infelizmente, a gente não tem como seguir esse caminho na superficialidade, né? Então, essa é uma outra armadilha grande, porque a gente é muito tentado pela moda, né? De seguir a moda e de seguir o que está em efervescência. Só que, às vezes, a próxima moda pode ser exatamente o que você está trabalhando. E aí pode ser que o mundo precise, né? O país precise de alguém com seus conhecimentos, pô, profundos que você construiu. Então, eu acho que essa persistência é muito importante, né? Na construção de uma carreira acadêmica consistente. Eu concordo. Eu tenho dois pontos aqui. O problema da vaidade, ele complica muito na área de educação, né? Porque a pessoa sobe no palco, é vaidoso, tem medo de dizer que não sabe para os alunos, né? E na hora começa a dar péssima aula, porque a gente sabe, a gente tem experiência, sabe que a gente pode dar aula de qualquer coisa. Se você pegar hoje, eu me lembro que uma professora da escola, eu falei assim, rapaz, eu tenho que preparar uma aula, e não preparei nada. Não, vai lá no Google, isso aí tem alguns anos, bota o título, aula de não sei o que, PPT.
Pô, eu fiz isso, apareceram várias aulas já prontas. Então, se eu quisesse pegar aquele material, apresentar, ler e dizer estude em casa, sem saber o que estava escrito, né? Nem o que estava escrito, nem entendia, então, o que, que o aluno vai aprender? Vai virar papagaio de repetição. Então, a vaidade, isso aí eu estou comentando, aí você pode comentar em cima. Eu acho que nessa parte de ministrar aula, isso prejudica muito os alunos. E, infelizmente, os nossos colegas têm isso, né? O cara vai dar aquela aula do que não sabe e não diz que não sabe. Eu disse, ó, eu sou pega Deus. E agora? Sou eu que mando. O que é que você acha, Zé? Cara, Fernando, eu concordo em gênero, número e grau. Se tem um problema que eu não tenho nenhum incômodo de dizer, porque eu acho que é importante para a carreira que a gente está querendo construir, é dizer, eu não sei. Né? E quando a gente diz eu não sei, por incrível que pareça, a gente se fortalece, a gente não se enfraquece, porque aparece um tema importante para você estudar ou para você investigar. E muito importante, vou citar a terceira pessoa aqui agora, Marcelo Lenzi, um professor lá da Universidade Federal do Paraná. Eu gosto sempre de citar esse tema. Ele uma vez esse exemplo, né? Eu uma vez na sala de aula, a gente estava falando uma disciplina sobre polimerização e tal, e ele perguntou lá, pô, Zé Carlos, o que acontece se eu misturar o processo de suspensão com emulsão? Não importam os detalhes técnicos, né? O importa é que eu não sabia qual era a resposta. E aí eu falei, Marcelo, na boa, não sei dizer, vai lá no laboratório e faz, vamos descobrir junto, vamos ver o que vai acontecer. Resultado, virou a tese de mestrado dele, a tese de doutorado dele, ele escreveu patente, uma porrada de paper, estamos trabalhando nesse assunto até hoje, porque ele fez uma pergunta que ninguém tinha feito e a gente não sabia a resposta, né? Então, isso que você falou, eu acho que é perfeito. Eu acho que saber dizer eu não sei é uma oportunidade, porque quando você acha que sabe, normalmente você fecha as portas, né? Quando você acha que sabe um tema, você normalmente não abre a oportunidade para que outras coisas aconteçam ao redor. E é uma outra coisa que o acadêmico também tem que se acostumar, que é o seguinte, você, depois que entra na vida de professor, vai dar aula, vai se tornar orientador, o protagonista não é mais você. Né? O protagonista é o cara que está no laboratório. Né? Então, eu vi aqui, por exemplo, quando a gente está conversando, eu vi que entraram aqui o... Travou, travou. Travou o Zé ou travou eu? Travou o Zé. Tá voltando. Pronto, voltou. Foi, voltou agora. Você viu que. Então, aí eu estava falando, né, que eu vi aí que a Carol, o Afrânio, a Nicoles entraram. A Fran, Eles são os protagonistas. O Afrânio, pô. Eles são os protagonistas, né? Não, não sou eu. A compreensão de que o protagonismo está do outro lado também é uma compreensão muito importante, inclusive para a sua própria carreira. Porque se você quiser ser o protagonista todo o tempo, você vai inibir essas pessoas que, de fato, são as protagonistas. O seu momento de protagonismo passou naquela determinada área. O meu protagonismo se extinguiu no momento em que eu defendi a minha tese de doutorado. E no momento em que eu me propus a sair do laboratório para virar orientador, eu aceitei, né, eu virar professor, eu aceitei a transferir o protagonismo para os alunos, né, que é como você falou. E aí, como protagonista, que eles são, a melhor coisa que você pode fazer é dizer, eu não sei, se você me ajudar a descobrir isso, vai ser um negócio bacana pra caramba, né? Vai ser bom para todo mundo, para você inclusive. Então, é só para dizer que eu concordo com você completamente, Fernando, integralmente. Né? inclusive, o pessoal que trabalha em indústria, eu trabalhei na Braskem Vinílico hoje, né?
uma coisa interessante, tem até um caso interessante, é que o gerente chegava, tem que resolver esse problema. Eu me lembro 2 casos assim, tem que resolver esse problema rápido. Eu falei, tá bom, eu fiz o levantamento, eu falei assim, eu preciso dessa equipe para responder o que você quer em 2 meses. Inclusive tinha um nome do pessoal todo, de matemática, tal. Assim, para o que você quer, 2 meses, eu preciso dessa equipe, mas é muito caro. Eu digo, rapaz, eu não sou Deus, eu não consigo chegar a esse resultado. Eu não sei fazer, eu preciso de especialista para chegar a esse resultado. Aí eles desistiram do trabalho. O outro foi o que eu sempre dizia na indústria, eu sempre falo para meus alunos, isso aí é uma frase, tem o Ian aí, eu falo, ó, o importante é saber o que não sabe, pelo tudo que você falou. Eu vi na indústria uma menina, fazia no IMA, mestrado, doutorado, foi para a CPC, pediram para ela fazer um trabalho, ela disse que em 3 meses fazia. Ela me procurou, falou, pô, Fernando, será que dá para fazer em 3 meses? Eu falei, não, isso aí é 1 ano e meio, fácil. Pô, mas o gerente está pedindo em 3 meses. Eu disse que ia fazer, eu digo, não faça. Ela acabou sendo demitida, porque ela demorou mais do que 1 ano. Caraca! Então, o resultado, pô. Falei, não vai fazer isso, pô. Não vai conseguir. Isso aí, pô, precisa de muita coisa. Não, eu faço em 3 meses. Não vai. Você já estudou isso? Não, eu ainda vou estudar. Tá a parte de polimerização, né? A parte do PVC. Então, é só dizer, eu falar para ela, diga que não sabe. Mas vai pegar mal? Não pega mal. Isso é segurança, dizer que não sabe, pô. Você sabe que tem até uma. Essa é até uma falsa. Das falsas polêmicas que tem na universidade, né? Eu participei de uma discussão, de um debate, falando um pouco sobre investimentos, né? Em CIT e tal. E a gente tem essa coisa do dar certo, ter que fazer como se a gente já soubesse o resultado de alguma maneira, né? E a gente, de alguma forma, tivesse obrigação de apresentar a solução para um problema que nunca foi investigado antes, né? E aí também esse é uma falsa polêmica, né? Porque eu não consegui resolver o problema, desde que você entenda por que não conseguiu resolver o problema, isso é conhecimento, né? Claro. Embora uma boa parte das pessoas não valorize isso como conhecimento, mas tem inclusive algumas revistas hoje que publicam experimentos que deram errado, publicam experiências que deram errado no sentido de que não é que deu errado porque eu fiz uma besteira, né? Mas deu errado porque você descobriu que aquilo não funciona e aquilo tem uma razão e tem uma interpretação, né? Esse compromisso com a solução pode parecer estranho para um engenheiro falar isso. Mas é Mas verdade. quando você está trabalhando com um desconhecido, como é que você vai ter o compromisso com a solução Não se tem. é o desconhecido, né? Se você der sorte na sua vida de pesquisador, você vai encarar um problema muito difícil que ninguém nunca conseguiu resolver e que você vai ralar para cacete para conseguir propor uma solução. E não vai ser em 2 meses, né? Esse é um problema que a gente também tem, é uma outra armadilha que a gente tem no Brasil. Você quer saber, inclusive, eu sou um grande crítico, Fernando. Quem conhece aí o meu discurso sabe que eu sou um grande crítico desses sistemas de avaliação e da maneira como a gente convive hoje na universidade, formalmente. E um dos problemas que eu acho que a gente tem, que eu acho grave, é o compromisso, às vezes, com o tempo e esse compromisso com a produção. Por que que eu acho isso? Porque isso está impondo que as pessoas não queiram correr riscos. Só que você fazer investigação é correr risco. Um bom investigador tem que apostar em algumas coisas que ele não sabe a resposta. Nas aulas que eu dou de estimação de parâmetros, eu normalmente digo na primeira aula o seguinte: a pior tese que você pode fazer na vida é aquela que dá certo. Quando você começa um trabalho e fala assim, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, e tudo sai exatamente como você planejou, é porque aquele conhecimento já existia de alguma maneira. Você não criou nada de novo. O legal é quando dá tudo errado, pô. Quando dá tudo errado, aí que é legal, porque aí você vai falar, caraca, por que deu errado? Qual é o conhecimento novo que tem aqui nesse problema? Só que hoje uma parte do nosso sistema, ele inibe esse desenvolvimento e esse
trabalho, porque ele impõe esse compromisso com o resultado. Então, você tem que ter uma tese que nego diz que é 4 anos, mas hoje não são 4 anos. Porque para você ter uma tese em 4 anos, com 2 papers publicados, você tem que ter acabado, na verdade, a sua tese antes. E aí as pessoas arriscam pouco, porque elas não querem arriscar, porque elas têm um compromisso com a produção, não com o problema ou com a solução do problema. Claro. E o pesquisador que tem um compromisso com a solução, com a produção e não com o problema, ele vai sempre encarar problemas fáceis. Porque quanto mais fácil o problema for, mais fácil vai ser ele produzir um paper, escrever um trabalho. E aí, a carreira dele, ele vai condenar uma carreira a uma certa mediocridade, assim, que ele só vai tratar de problemas fáceis. Esse é um problema que eu acho que o Brasil está enfrentando e que a gente está ensinando mal os nossos meninos, né? Os nossos graduandos, os nossos recém-doutores, os nossos jovens pesquisadores, porque a gente está incentivando eles a terem compromisso com a produção e não com a novidade, com o que é verdadeiramente arriscado, com o que é novo, que dá para fazer. Esse ponto que você está levantando, eu acho absolutamente pertinente. Eu sou solidário aos alunos. Quando eu faço esse discurso com os pós-graduandos, o pessoal diz assim para mim: Zé, é fácil você fazer esse discurso, porque hoje você não precisa produzir os 2 papers para defender a sua tese de doutorado. E eu compreendo, e compreendo perfeitamente esse argumento. Mas, ainda assim, eu acho que você tem que apostar e tem que arriscar. Se você não arriscar, você vai ter uma carreira medíocre. Você vai resolver só coisa simples, né? Por causa da produção. Essa questão da produção hoje no Brasil, eu acho que, inclusive, é uma questão central, é um dos desafios que eu coloquei aqui, e o Dudu aqui tinha sugerido que a gente falasse, que é o cara que trabalha para publicar, né? É como se fosse uma inversão de valores absolutamente completa. O nosso compromisso com a produção é de tal maneira que você trabalha para publicar e não publica o que você fez e trabalhou, né? O que é uma inversão de valores. A publicação ela foi criada, inventada para você compartilhar os seus achados, os resultados do trabalho que você fez, e não ao contrário, né? Você não tem que trabalhar para fazer um paper, você tem que fazer um paper porque você tem um conjunto de resultados bacana, e essas coisas estão mais ou menos interligadas. Eu vejo com muita preocupação essa deformação que nós estamos impondo ao sistema e, em particular, aos jovens pesquisadores, porque a gente está enquadrando esses jovens pesquisadores e eles estão acreditando que essa é a rotina de trabalho, quando essa não deveria ser a rotina de trabalho e o objetivo do que a gente está fazendo. E eu ainda digo mais, esse é o melhor caminho para a gente não ter uma carreira acadêmica rica. Com certeza, eu concordo plenamente. Eu ia falar uma coisa, mas tem uma questão aqui sobre a moda, né? Eu vou só colocar, eu participei de umas 2 reuniões de rede, depois saí de rede, né? Aquela rede de pesquisa grande que tinha vários professores envolvidos, várias universidades. Uma coisa que acontecia, que eu acho interessante porque é coisa de maluco, né? Cada grupo tinha a sua responsabilidade e, é claro, tinha alguém que para juntar esse conhecimento. O que eu vi nessas 2 redes é o seguinte: tá eu, tá você, tá o Leiras trabalhando, cada um de sua área, né? É claro, é como você falou, por sorte ou por azar ou por conhecimento, você começa a publicar. O deu moda, né, que você começou a publicar. O cara da rede, que estava fazendo, que não tinha publicado nada, o que é que ele faz? Além do trabalho dele, que ele é responsável, ele começa também a fazer a mesma coisa que você faz. Porque, porra, o Zé está publicando e eu não. O que é que ele está fazendo? Está fazendo aquele modelo, eu também vou fazer, pô. E o resto, a coluna de destilação eu vou deixar para lá, vou ficar aqui cozinhando. E acaba não tendo o trabalho que foi prometido, né, da rede, né, que é entregar aquele conhecimento todo junto, né? Porque eu quis publicar, porque você está publicando.
Eu vi muito disso em rede e a rede não dá certo por causa disso, né? Essa parte de publicação. Essa publicação é uma coisa terrível. Meus alunos têm um pouco de raiva de mim, ou não, porque ele vem me perguntar, eu falei, rapaz, não sei isso não, velho. Vai estudar, velho. Pega um livro lá, vai estudar. Vai pegar o conceito primitivo de 1910, que está tudo lá, pô. Ah, mas não tem no Google? Eu disse, porra, meu amigo, no Google? Vai na biblioteca, pô, veja o conhecimento primitivo. Ele fica um pouco chateado. Porra, tal, não sei o que, publicação de calma, pô. E outro professor que eu vi, isso aí eu já vi vários casos, né? Eu acho absurdo. Eu me lembro que ele tirou uma curva de viscosidade no laboratório, né? Tinha um viscosímetro todo sofisticado, para um componente puro. Só que ao longo do mês, ao longo de 2 meses, ele tirou 9 curvas. Quantos artigos ele publicou? 9. Olha só, pô. Você tá entendendo, Zé? Foi botando um em cada revista, entendeu? Para poder não. Porra, se ele publicasse um artigo com as 9 curvas, ia ficar um artigo lindo, pô. Né? Mas não, ele guardou e foi publicando um atrás do outro, pô. E se citando. Eu digo, pô, mas isso é um absurdo. Então tem umas coisas assim que são meio estranhas assim no nosso meio, né? E aquela pergunta, você já viu professor criar resultado para poder publicar? Eu conheço, não vou dizer nome, de me falar assim, não, eu botei 2 pontos e criei um padrão lá, pô. Aquilo vai bater. Aí quando você vai fazer, tentar reproduzir aquele dado, porque a ciência, né, fala esse tipo de coisa, você não consegue reproduzir, claro. O cara inventou o dado, pô. Hoje eu estava conversando com a que eu considero a maior especialista em integridade científica. Só para a Milena, que está comentando aqui em anexo, dizendo se é vinho. Eu estou dizendo, é vinho sim, pô. Pô, é engenharia química com vinho, pô. Exatamente. Mas essa questão que você está levantando, eu estava conversando com a que eu considero a maior especialista nesse tema no Brasil, que é a Sônia Vasconcelos, que é colega nossa do IBQM, a Soninha, que foi funcionária lá da Escola de Química, que eu acho que entende muito desse tema. E a gente hoje vive uma crise de integridade até por conta dessa questão da produção que a gente estava falando, né? Como o cara precisa produzir em quantidade, não em qualidade, ou não de maneira consistente, a verdade é que o sistema está se lixando para o que você está fazendo, se tem importância ou não, se é consistente ou não. O sistema está contando os papers que você escreveu. Mas os seus colegas estão analisando o que você está fazendo, porque a nossa comunidade é pequena, né? Então, você pode estar anotando lá que você tem 32 papers publicados esse ano, mas o seu colega pode estar dizendo que aqueles 32 papers, você viu lá o que o Zé publicou, a quantidade de abobrinha que ele colocou lá. A comunidade está vendo o que você está fazendo. E é um incentivo, né, a essa quebra de integridade, que é, por exemplo, essa política salame, né, que é o que você está colocando, que o cara faz um trabalho e divide aquele trabalho em 822 publicações para ele poder ter mais números lá no Lattes dele, como se isso fosse mudar a forma como o sistema vê o trabalho dele. E na verdade, não importa, né? O que importa é o impacto que você gera na comunidade e naquela área em particular. Então, isso é uma estratégia que pode parecer inteligente, mas para a carreira ela é uma estratégia equivocada, porque ela não adiciona em nada para você em termos de capacidade de influenciar o destino, a trajetória histórica daquela área, que é o que todo pesquisador deveria procurar. Então, eu acho que a gente vive uma crise de integridade, em parte por causa dessa questão da busca da produção única e simplesmente, que é o tema que você está colocando aí claramente, né? E eu concordo que nós temos esse problema, e a Covid está dizendo isso, Fernando, com toda clareza. Nós nunca tivemos tantos papers
retirados de publicação, como a gente está tendo agora, né? Porque na briga, né, pela notoriedade e na disputa pela notoriedade, os pesquisadores são alavancados ou estimulados a publicar de maneira rápida demais, sem ter uma análise, a falsificar dados, né? Infelizmente, isso ocorre. Durante na análise que eu estava fazendo de alguns dados sobre a AIDS, num vídeo que eu publiquei lá no canal do Falando Consciência, eu me dei conta de um pesquisador que ele foi preso nos Estados Unidos, porque por conta da notoriedade e a busca de desenvolver soluções para a AIDS, ele falsificou dados de ação de medicamentos aos borbotões, né? A ponto de ter sido incriminado judicialmente pelo próprio governo americano, né? E esse pesquisador está preso nesse momento. E, no fundo, você vê que isso mistura todas as questões que a gente está colocando aqui, que tem a ver com a vaidade, que é o primeiro tema que a gente falou, e nessa busca desenfreada por ter uma produção absolutamente exagerada, que é o incentivo que os meninos, os jovens pesquisadores têm hoje, na minha maneira de ver, de forma equivocada. Eu acho que a Covid está permitindo, para quem tiver de olhos atentos e tiver muito interesse no desenvolvimento da vida acadêmica, ela está permitindo a gente ver vários dos fantasmas que circulam a vida acadêmica e a produção acadêmica. E a falsificação de resultados é um deles. Você veja que, ainda hoje no Brasil, de maneira descabida, e eu não consigo compreender, vários colegas me têm pedido para eu voltar a abordar o tema da cloroquina lá no canal Falando Consciência. E eu me recuso a falar sobre a cloroquina, porque, para mim, esse tema acabou, né? Mas a gente vê que a insistência continua, nesse caso com viés político, mas não é apenas o viés político, é a necessidade de você publicar o resultado, de você ser o dono da verdade, de você valer um ponto de vista que você apresentou há um tempo atrás. Então, essas coisas todas acabam se misturando. Eu acho que hoje a gente vive uma crise nessa questão da integridade científica. Não tenho nenhuma dúvida disso, Fernando. Eu também concordo, inclusive o Leiras aí, Alexandre, meu irmãozinho aí, fala assim, mas isso é importante na progressão e promoção dentro da universidade. Quer dizer, a universidade, os departamentos, sei lá, cobram por isso, né? Inclusive a CAPES cobra por isso, para virar de 5 para 6, 6 para 7, essas coisas, né? Isso para mim, porque você quer saber a minha sincera opinião? Se tiver aqui jovem pesquisador recém-formado e recém-entrado na universidade, caraca, desafia a CAPES, cara. A CAPES é um monte de gente conservadora lá, que está lá dentro fazendo regra para a manutenção do sistema. Eles não têm compromisso com o novo. E eu sei que esse meu discurso pode parecer para alguns colegas um pouco antipático, porque, de uma certa maneira, eu estou falando de uma agência importante que mantém pesquisas, que nos acompanha, é responsável pela avaliação. Mas a CAPES não tem compromisso com a novidade, nem com a evolução. Ela tem compromisso com o estabelecido, com o conservadorismo. Eu acho que nenhum jovem deveria obedecer a CAPES cegamente porque é a CAPES. Eu vejo esse argumento ser usado com muita frequência dentro da universidade. Eu acho que a gente tem que desafiar o sistema todo o tempo, né? O que a CAPES quer, na verdade? Ela quer garantir que os programas que ela apoia produzam na maior taxa possível e emitam o maior número de diplomas que for possível.
em última instância, é isso que a CAPES quer. O que um pesquisador deveria querer? O pesquisador deveria querer ter uma carreira rica e ser desafiado por problemas e ser acompanhado por pesquisadores que têm interesse na novidade e no novo e no risco. Esses interesses não são necessariamente compatíveis. Além de tudo, o novo, essa é uma desgraça, né? Belchior já diz isso lá, né? O novo sempre vem, cara, é uma desgraça isso, né? O novo vem. A CAPES não tem compromisso com o novo, ela tem compromisso com o velho, como boa parte da instância acadêmica. Os meninos que estão aí, eventualmente, assistindo a nossa conversa, eles têm que aprender a desrespeitar um pouco o sistema e as instâncias acadêmicas das quais eles participam, porque, normalmente, as instâncias acadêmicas não têm compromisso com o futuro, exatamente com a novidade. Elas têm um compromisso com a manutenção da estrutura que está funcionando, que está estabelecida. A CAPES, para mim, é um exemplo disso, né? Por exemplo, eu fiz um vídeo essa semana lá no canal, falando com ciência, sobre a questão do Qualis. Para mim, se você for avaliar no fundo, você vai chegar à conclusão rapidamente que a internet revolucionou todo o sistema de divulgação científica. As revistas, elas não foram criadas para serem curadoras do trabalho científico. As revistas, elas foram criadas para divulgarem o trabalho científico e para distribuírem o trabalho científico por bibliotecas do mundo todo. Esse trabalho, Fernando, se esgotou, cara. Ele se esgotou. Então, qual é o compromisso que a gente tem que ter com as revistas? Nenhum, zero. O nosso compromisso tem que ser com a produção científica de qualidade. E ela pode ser feita fora do sistema das revistas. É lógico que a gente está falando nisso num sistema nascente, numa coisa que está se desenvolvendo ainda. A gente não tem estruturas 100% montadas, 100% estabelecidas, mas vem um novo aí pela frente. A gente tem que apostar nesse novo que vem pela frente e dar passos nessa direção. A estrutura de avaliação acadêmica que a gente tem no Brasil hoje, ela não tem compromisso com esse novo que vem pela frente. Ela não está interessada em apostar nesse novo que vem pela frente. Ela está interessada em apostar no velho que ficou para trás, no que a gente vem fazendo nos últimos 20, 30 anos. E esse é um desafio que a gente tem que enfrentar, porque se nós não tivermos a coragem de desafiar o sistema não muda, porque ele só se reforça. E esse é um outro ponto relevante, né? Nós temos que desafiar o sistema de maneira permanente. É a nossa missão como pesquisador e como acadêmico. Se a gente simplesmente se acomodar a fazer uma defesa de que o bom é o que foi no passado, nós estamos condenados à mesmice, ao trabalho pouco criativo, né? Nós temos que desafiar o sistema. Hoje, para mim, a CAPES, para mim, eu falo para você, eu respeito a história da CAPES, eu respeito a Bolsa, eu respeito a história dela e o papel que ela tem no Brasil, mas hoje, em termos de avaliação, de formação do jovem, ela é o atraso, ela é uma instância que tem que ser superada e ela tem que ser desafiada, e desafiada por todo mundo. E se nós não tivermos coragem de fazer isso, nós vamos ficar presos ao passado. É o que eu acredito. Faltam 5 minutos. Mas aqui tem 3 pontos aqui. Um é Congresso, né? Congresso, que na minha forma de pensar, né, quando eu tinha ilusão, Congresso é para você mostrar o seu trabalho e tomar porrada, no bom sentido, né? Eu vou lá e disse, eu estou pensando dessa maneira, estou com esse resultado, essas são minhas hipóteses, eu quero ver isso. E chegava lá,
você vem, pô, eu me lembro que uma vez eu apresentei um modelo termodinâmico, na verdade um aluno meu, Dudu, o Marcelo Castilho falou, pô, você testou o Gibbs Duren, Carlos Eduardo? Ele olhou para mim e eu falei, não, vou testar. Então, na verdade, quando a gente testou, o modelo, na verdade, não tinha aquela teoria toda bonita que eu pensava que tinha, ele era empírico, porque não satisfazia, né? Ou seja, ali é um congresso, ali fez com que eu voltasse, revisse tudo. O que eu vejo nos congressos de hoje, pelo menos os últimos que eu fui, é você apresentar aquelas perguntas para cumprir tabela e você vai embora, né? Fora o passeio que todo mundo vai passear. Não teria que mudar essa forma de ver essa parte de congressos, quer dizer, que antigamente diziam, né, que era pau puro, né? Ou seja, Fernando, eu acho que você está coberto de razão. Para mim, tem uma das coisas anacrônicas que a gente tem que revisar são esses eventos, porque a maior parte deles é um negócio, né? Um negócio multimilionário. Normalmente a inscrição é caríssima, as agências de viagem ganham dinheiro à beça, os organizadores, eu conheci na época que eu era diretor da Fundação Copetec, vários colegas da COP, né, que mantinham atividades e conseguiam se financiar com recursos de congresso e tudo mais, porque realmente os congressos resultam em bastante dinheiro de maneira geral. E ela virou uma atividade econômica. O último objetivo, objetivo secundário, é óbvio, eu não estou falando de todos, né? Mas estou falando de uma boa parcela deles, é um objetivo meramente econômico. Todos nós somos inundados, as nossas caixas de correio, de convites para ir a eventos, para ir a congressos. E a maioria vai ao congresso para passear e para conhecer um lugar diferente. Eu acho que, inclusive, a pandemia, né, vai trazer esse benefício, porque muitas pessoas vão pensar duas vezes, porque o que a gente está vendo é que vários eventos podem ser feitos de maneira muito bem sucedida por via remota. Eu acho que isso vai ter consequências na maneira da gente se comunicar. O fato é que o Congresso ele tinha um papel que hoje talvez também tenha se esgotado, né? A gente vive um momento de mudanças. O Congresso, as pessoas se encontravam no Congresso. Hoje, você está em Salvador, eu estou no Rio de Janeiro, e a gente está conversando aqui no Instagram com pessoas de outros lugares do país ouvindo a gente falar. Então, você vê que a tecnologia, ela de alguma maneira mostrou ou permitiu que as pessoas se encontrem, mesmo que elas não estejam fisicamente presentes. Eu não tenho nenhuma dúvida que os congressos vão mudar e vão, nesse formato que a gente tem, acabar. Eu confesso para você que eu só vou a dois tipos de congresso. Eu, José Carlos Pinto. Um é o congresso que tem sala única, né? Que é todo mundo junto, vendo todas as apresentações e conversando. Eu, José Carlos Pinto,